Capítulo 50. Mais de uma vez, em outras épocas, o Sr. Bennet desejara que, em vez de ter gasto toda a sua renda, tivesse posto de lado uma quantia anual para melhor amparo de suas filhas e da esposa, se a ele sobrevivesse. Agora desejava isso mais do que nunca. Tivesse ele cumprido com esse dever, Lídia não precisaria estar em débito com o tio por qualquer honra ou crédito que agora precisassem ser comprados para ela. A satisfação de convencer um dos piores rapazes da Inglaterra a ser seu marido estaria então em seu devido lugar. Ele estava seriamente preocupado com o fato de que uma causa tão pouco vantajosa para todos devesse ser levada adiante apenas a expensas de seu cunhado e estava decidido a, se possível, descobrir a extensão de seu auxílio e se desincumbir tão logo pudesse daquela obrigação. Logo que o Sr. Bennet se casou, a economia foi considerada totalmente inútil, pois, é claro, deveria haver um filho. O filho entraria na partilha do legado tão logo chegasse à maioridade, e assim estariam garantidas a viúva e as crianças menores. 5 filhas vieram sucessivamente ao mundo, mas o filho continuava por vir. E a senhora Bennet, por muitos anos depois do nascimento de Lídia, tinha certeza de que ainda viria. Perderam-se afinal as esperanças de que isso acontecesse, mas era então tarde demais para poupar. A senhora Bennet não tinha vocação para a economia, e só o amor do marido pela independência impediu que ultrapassassem sua renda. 5.000 libras foram destinadas pelo contrato de casamento à senhora Bennet e seus filhos, mas em que proporções seriam divididas entre os últimos dependeria da vontade dos pais. Esse era um ponto que deveria agora ser definido, pelo menos em relação a Lídia, e o Sr. Bennet não podia hesitar em concordar com a proposta apresentada. Em termos de grato reconhecimento pela gentileza do irmão, mesmo expressos de forma um tanto concisa, ele colocou então no papel sua total aprovação a tudo o que havia sido feito à sua disposição de cumprir os compromissos assumidos em seu nome. Nunca antes ele imaginara que, caso Wickham fosse convencido a se casar com sua filha, isso se daria em termos tão convenientes para ele mesmo do que os do presente acordo. Não chegaria a 10 libras por ano a serem perdidas com as 100 que lhes deveria entregar, pois somadas a mesada e as despesas que dava em casa, mais os contínuos presentes em dinheiro que a ela chegavam pelas mãos da mãe, os gastos de Lídia chegavam mais ou menos àquela quantia. Que isso fosse feito sem o menor esforço de sua parte era também uma surpresa muito bem-vinda, pois seu desejo agora era tão pouco trabalho quanto possível com esse caso. Quando se esgotaram os primeiros ímpetos de raiva que o lançaram à procura dela, ele voltou naturalmente a toda a sua antiga indolência. A carta foi logo despachada, pois, embora relapso para tomar decisões, era rápido para executá-las. Solicitava maiores detalhes de seus débitos ao irmão, mas estava zangado demais com Lídia para lhe mandar qualquer recado. A boa nova espalhou-se depressa pela casa e com velocidade proporcional correu pela vizinhança. Foi recebida pela última com civilizada filosofia. A bem da verdade, teria sido mais interessante para as conversas se a senhorita Lídia Bennet tivesse caído na vida ou, com alternativa mais feliz, se estivesse isolada da sociedade em alguma fazenda distante. Mas havia muito a ser dito sobre o casamento, e os bem-intencionados votos de que ela estivesse bem apresentados antes por todas as velhas senhoras invejosas de Meryton pouco perderam de seu espírito com a mudança da situação, pois, com tal marido, a desgraça era considerada garantida. Há uma quinzena a senhora Bennet não saía de seus aposentos, mas, neste dia feliz, ela voltou a ocupar seu lugar à cabeceira da mesa, e com os ânimos terrivelmente agitados.
nenhum sentimento de vergonha obscurecia seu triunfo. O casamento de uma filha, principal objeto de seus desejos desde que Jenny completara 16 anos, estava agora prestes a se realizar, e seus pensamentos e palavras continuavam fixos nos complementos de bodas elegantes, musselinas finas, novas carruagens e criados. Estava ocupadíssima buscando pelos arredores uma moradia para a filha, e sem saber ou se preocupar com sua renda, rejeitava diversas por não terem tamanho e valores adequados. O marido a deixou falar sem interrupção enquanto os criados estavam presentes, mas quando eles se retiraram, disse-lhe: Senhora Bennet, antes que a senhora escolha uma ou todas as casas para seu filho e filha, vamos chegar a um acordo. Em uma das casas destas redondezas, eles jamais serão admitidos. Não encorajarei o descaramento de ambos recebendo-os em Logbourne. Uma longa discussão seguiu-se a essa declaração, mas o Sr. Bennet foi firme, e logo outra teve início. E a senhora Bennet descobriu com assombro e horror que o marido não lhe daria um tostão para comprar roupas para a filha. Ele afirmou que ela não receberia dele qualquer demonstração de afeto naquela ocasião. A senhora Bennet não conseguia compreender que sua raiva chegasse ao ponto daquele inconcebível ressentimento que recusava à filha um privilégio sem o qual o casamento mal parecia válido, ultrapassava tudo o que ela poderia considerar possível. Afetava-a muito mais a desgraça que a falta de roupas novas faria às bodas de sua filha do que qualquer sentimento de vergonha por ela ter fugido e vivido com Wickham por uma quinzena antes que ela se realizasse. Elizabeth estava agora ainda mais arrependida por ter, no desespero do momento, deixado que o Sr. Darcy soubesse de seus receios em relação à irmã, pois, já que o casamento daria tão depressa à fuga um final adequado, talvez fosse possível ocultar seu desfavorável início de todos os que não estivessem diretamente envolvidos. Ela não receara que o segredo se espalhasse por indiscrição dele. Poucas pessoas haviam em cujo sigilo ela mais confiasse, mas ao mesmo tempo não havia outra pessoa cujo conhecimento da fraqueza de uma irmã a mortificasse tanto. Não, porém por temer qualquer desvantagem para si mesma, pois de qualquer modo parecia haver entre ambos um abismo intransponível. Tivesse o casamento de Lydia se realizado nos termos mais honrosos, não se poderia supor que o Sr. Darcy se ligaria a uma família que a todas as outras objeções somaria agora a aliança e o mais íntimo parentesco com um homem que ele com tanta razão desprezava. Diante de tal associação, ela não se surpreenderia que ele fugisse. O desejo de despertar seu interesse que ela percebera ser seu intuito em Derbyshire não poderia, numa expectativa racional, sobreviver a um golpe como aquele. Sentia-se humilhada, sentia-se acabrunhada, arrependia-se embora mal soubesse de quê. Desejava seu afeto agora que não mais podia esperar ser por ele contemplada. Queria saber dele, agora que parecia não haver qualquer possibilidade de receber notícias. Estava convencida de que poderia ter sido feliz com ele, agora que talvez nunca mais se encontrassem. Que triunfo para ele, como ela várias vezes pensou, se soubesse que as propostas que ela orgulhosamente rejeitara há apenas 4 meses seriam agora recebidas com alegria e gratidão. Ele era tão generoso quanto o mais generoso dos homens. Disso ela não duvidava, mas sendo mortal, sentiria o triunfo. Começava agora a compreender que ele era exatamente o homem que em natureza e talentos mais lhe conviria. Sua inteligência e temperamento, embora diferentes do dela, corresponderiam a todos os seus desejos. Era uma união que traria vantagens para ambos. Com a espontaneidade e alegria dela, o gênio dele se suavizaria. Suas maneiras melhorariam, e com o raciocínio, a cultura e o trajeto social que ele possuía,
os benefícios dela seriam ainda maiores. Mas não haveria tal casamento feliz para ensinar a multidão, admirada como era a felicidade conjugal. Uma união de outro tipo, excluindo a possibilidade da outra, logo se estabeleceria em sua família. Como Wickham e Lydia seriam mantidos em tolerável independência, ela não conseguia imaginar, mas não lhe era difícil conjecturar que um casal unido apenas por serem suas paixões mais fortes do que suas virtudes, não poderiam se manter felizes senão por muito pouco tempo. O Sr. Gardiner logo voltou a escrever para o irmão. Aos agradecimentos do Sr. Bennet, respondeu com poucas palavras, afirmando seu empenho em promover o bem-estar de qualquer membro de sua família, e concluiu com pedidos de que o assunto não mais fosse mencionado. O objetivo principal da carta era informá-los de que o Sr. Wickham decidira deixar a milícia, e acrescentava: "Era meu forte desejo que ele assim fizesse tão logo o casamento estivesse marcado. E acredito que você concordará comigo, considerando muito aconselhável sua saída daquela corporação, tanto por ele quanto pela minha sobrinha. É intenção do Sr. Wickham entrar para o exército regular, e entre seus antigos amigos ainda há alguns capazes e dispostos a apoiá-lo na carreira militar. Prometeram-lhe um posto no regimento do general, agora alojado ao norte. É uma vantagem que esteja tão distante desta parte do reino. Ele promete se portar bem e espero que entre novas pessoas numa situação em que cada um deles deverá ter uma imagem a preservar, sejam ambos mais prudentes. Escrevi ao coronel Forster para informá-lo de nossos últimos arranjos e pedir-lhe que tranquilizasse os vários credores do Sr. Wickham em Brighton e arredores com garantias de pronto pagamento no que me empenharei pessoalmente. E poderá você se dar ao trabalho de transmitir segurança semelhante aos seus credores em Meryton, dos quais anexo uma lista conforme as informações de Wickham. Ele confessou todas as dívidas. Espero, pelo menos, não nos tenha enganado. Haggerstone tem nossas instruções e tudo estará regularizado dentro de uma semana, quando então os dois se apresentarão no novo regimento, a não ser que sejam primeiro convidados para ir a Longbourn. E sei pela Sra. Gardiner que minha sobrinha está muito desejosa de rever toda a família antes de deixar o sul. Ela está bem e pede que seus respeitos sejam apresentados aos seus pais. Seu irmão E. Gardiner. O Sr. Bennet e as filhas viram todas as vantagens da saída de Wickham de Hertfordshire, com tanta clareza quanto o Sr. Gardiner, mas a Sra. Bennet não ficou tão contente assim. Lydia ser instalada no norte logo quando esperava tanto prazer e orgulho com sua companhia, pois de modo algum desistiria de seu plano para que residissem em Hunsford. Era um terrível desapontamento. Além disso, era uma grande pena que Lydia fosse afastada de um regimento em que conhecia todo mundo e tinha tantos amigos. Ela gosta tanto da Sra. Forster, disse a mãe. Será um choque abandoná-la, e há também diversos rapazes que ela aprecia tanto. Os oficiais do regimento do general podem não ser tão agradáveis. O pedido da filha, pois assim deveria ser considerado, de ser readmitida na família antes da partida para o norte, recebeu a princípio uma absoluta negativa. Mas Jane e Elizabeth, que concordavam para o bem dos sentimentos e do futuro da irmã, que seu casamento deveria ser oficialmente participado e aceito pelos pais, insistiram, embora com tanta sensatez e doçura, que a recebessem com o marido em Longbourn tão logo se casassem, que ele foi convencido a pensar como elas e agir como desejavam. E a mãe teve o prazer de saber que poderia exibir a filha casada pela vizinhança antes que ela fosse banida para o norte. Quando o Sr. Bennet voltou a escrever para o irmão, portanto, deu permissão para que viessem, e ficou determinado que tão logo terminasse a cerimônia, eles partiriam para Longbourn. Elizabeth, porém, surpreendeu-se com a concordância de Wickham com tais planos,
e tivesse consultado apenas seus próprios sentimentos, qualquer encontro com ele seria o último dos seus desejos. Capítulo 51. O dia do casamento da irmã chegou, e Jenny e Elizabeth se preocuparam com ela talvez mais do que ela se preocupava consigo mesma. A carruagem foi mandada para buscá-los e eles deveriam estar em casa para o jantar. Sua chegada era esperada com apreensão pelas duas moças Bennets mais velhas, em especial por Jenny, que atribuía a Lydia os sentimentos que ela mesma teria caso fosse culpada e sentia-se mal com o pensamento do quanto a irmã deveria estar sofrendo. Chegaram. A família estava reunida na saleta de refeições para recebê-los. Sorrisos cobriam o rosto da senhora Bennet quando a carruagem se aproximou da porta. O marido parecia imperturbável e sério. As filhas preocupadas, ansiosas e desconfortáveis. A voz de Lydia se fez ouvir no vestíbulo. A porta foi escancarada e ela correu para a sala. A mãe se adiantou, beijou-a e deu-lhes as boas-vindas extasiada. Estendeu a mão com um sorriso afetuoso para o Wickham, que vinha atrás da esposa, e lhes desejou boa sorte com um entusiasmo que não deixava dúvidas quanto à felicidade de ambos. Sua recepção pelo Sr. Bennet, para quem então se voltaram, não foi tão cordial. O semblante do pai tornou-se ainda mais austero e ele mal moveu os lábios. A atitude despreocupada do jovem casal, na verdade, bastava para provocá-lo. Elizabeth estava enojada e até a senhorita Bennet estava chocada. Lydia continuava a ser Lydia, indomável, petulante, selvagem, barulhenta e afoita. Foi de irmã a irmã pedindo parabéns, e quando afinal todos se sentaram, passou os olhos ávidos pela saleta, percebeu algumas pequenas alterações e observou com uma risada que muito tempo se passara desde que lá estivera. Wickham também não estava absolutamente menos à vontade do que ela, mas suas maneiras eram sempre tão agradáveis, fosse sua índole e aquele casamento exatamente o que todos desejavam, seu sorriso e sua atitude desembaraçada ao declarar seu parentesco teriam encantado os presentes. Elizabeth nunca antes o acreditara capaz de tal segurança, mas sentou-se decidindo-se a, no fundo, nunca traçar limites para a insolência de um homem insolente. Ela enrubesceu, Jenny enrubesceu, mas as faces dos dois que as constrangiam não sofreram qualquer alteração de cor. Não havia falta de assunto entre a noiva e a mãe. Não se sabiam quem falava mais depressa, e o Wickham, que acabara sentando ao lado de Elizabeth, começou a perguntar por seus conhecidos na região, com uma desenvoltura bem-humorada que ela se considerou incapaz de igualar em suas respostas. Ambos pareciam ter as melhores lembranças do mundo. Nenhum fato passado era recordado com tristeza, e Lydia abordava voluntariamente assuntos em que suas irmãs não tocariam por nada deste mundo. Pensem só que já se passaram 3 meses, exclamou ela. Desde que me fui, parece não ser mais de 15 dias. E olhem que muitas coisas aconteceram nesse tempo, Deus seja louvado. Quando eu parti, com certeza não fazia ideia de estar casada quando voltasse, embora eu achasse que seria engraçado demais se isso acontecesse. O pai ergueu os olhos. Jenny estava desesperada. Elizabeth deu um olhar significativo para Lydia, mas ela, que nunca ouvia nem via algo a que preferisse ser insensível, continuou alegremente. Ah, mamãe, as pessoas por aqui já sabem que eu me casei hoje? Eu estava com medo que não soubessem, e quando passamos por William Golding,
e em sua charrete resolvi ele precisava saber. Então baixei o vidro do lado dele, tirei a luva e deixei a mão solta sobre a moldura da janela para que ele pudesse ver o anel, e então acenei e sorri como se nada houvesse. Elizabeth não conseguiu mais suportar. Levantou-se e saiu da sala. Não voltou até ouvi-los passando pelo saguão em direção à sala de refeições. Juntou-se então a eles a tempo de ver Lídia muito aflita se colocar à direita da mãe e de ouvi-la dizer à irmã mais velha: "Ah, Jenny, agora eu fico com o seu lugar e você tem que ir para mais longe porque eu sou uma mulher casada." Não era de se supor que o tempo desse a Lídia o constrangimento que tanto lhe faltara no início. Sua desenvoltura e animação aumentaram. Ela estava louca para ver a Sra. Phillips, os Lucas e todos os outros vizinhos, e para se ouvir chamar de Sra. Wickham por todos. E enquanto não o faziam, foi depois do jantar se vangloriar de estar casada e mostrar o anel à Sra. Hill e às duas arrumadeiras. "Bem, mamãe", disse ela quando todos voltaram à primeira saleta, "o que você acha do meu marido? Não é um homem encantador? Tenho certeza de que minhas irmãs estão com inveja de mim. Só espero que tenham a metade da minha sorte. Precisam ir todas para Brighton, é o lugar onde se arruma marido. Que pena, mamãe, que não tenhamos ido todas." "É verdade, e se fosse pela minha vontade teríamos ido, mas minha querida Lídia, não gosto nem um pouco de você ir para longe. Precisa ser assim?" "Oh, meu Deus, é claro, não tem nada demais. E do que mais gosto, a senhora e papai e minhas irmãs precisam ir lá nos visitar. Ficaremos em Newcastle o inverno todo e acredito que haverá alguns bailes, e eu tratarei de arrumar alguns bons pares para todas elas." "Ah, eu adoraria isso mais do que tudo", disse a mãe. "E então, quando se forem, podem deixar uma ou duas das minhas irmãs comigo, e ouso dizer que arrumarei maridos para elas antes do final do inverno." "Agradeço pela parte que me toca", disse Elizabeth, "mas não gosto muito de sua maneira de conseguir maridos." Os hóspedes não deveriam ficar mais de 10 dias com eles. O Sr. Wickham fora recrutado antes de deixar Londres e deveria se apresentar ao regimento ao final de uma quinzena. Ninguém além da Sra. Bennet lamentou que sua estada fosse tão curta, e ela passou a maior parte do tempo fazendo visitas com a filha e dando frequentes festas em casa. Essas festas eram oportunas para todos. Evitar uma reunião familiar era ainda mais desejável para os que pensavam do que para os que não pensavam. O afeto de Wickham por Lídia era exatamente como Elizabeth imaginara que seria. Nada parecido com o de Lídia por ele. Ela não precisaria da observação atual para ter certeza, por razões óbvias de que a fuga dos dois se devia mais à força do amor dela do que ao dele, e se perguntaria por que, sem gostar tanto assim dela, ele preferiu fugir com ela e não com outra, se não estivesse convencida de que sua fuga se tornara necessária por trágicas circunstâncias. E sendo esse o caso, ele não era um homem capaz de resistir a uma oportunidade de ter uma companheira. Lídia estava muitíssimo apaixonada por ele. Ele era seu querido Wickham, em todas as ocasiões. Ninguém competiria com ele. Ele fazia tudo melhor do que todos no mundo. E ela tinha certeza de que ele mataria mais pássaros no primeiro dia de setembro do que qualquer outra pessoa em todo o país. Uma manhã, logo após sua chegada e estando com as duas irmãs mais velhas, ela disse a Elizabeth: "Lizzie, acho que nunca contei a você como foi meu casamento. Você não estava na sala quando descrevi a mamãe e as outras. Não está curiosa para saber como foi?" "Realmente não", respondeu Elizabeth. "Acho que quanto menos se falar nesse assunto, melhor será."
E você é tão estranha, mas eu preciso contar como foi tudo. Nós nos casamos, como sabe, na igreja de St. Clement, porque a residência de Wickham era naquela paróquia, e ficou acertado que todos deveríamos estar lá às 11 horas. Meu tio, minha tia e eu fomos juntos e os outros deveriam nos encontrar na igreja. Bem, chegou a manhã de segunda-feira e eu estava tão angustiada, eu tinha muito medo, você sabe, de que alguma coisa pudesse acontecer e adiar tudo. E aí eu teria ficado muito desesperada. E tinha minha tia durante todo o tempo em que eu me vestia, fazendo recomendações e falando sem parar como se estivesse fazendo um discurso. De qualquer maneira, eu não ouvi uma palavra em cada 10, porque estava pensando, como você pode imaginar, no meu querido Wickham. Estava louca para saber se ele se casaria de uniforme azul. Pois bem, então tomamos o café da manhã às 10, como de costume. Achei que nunca fosse acabar, porque, aliás, você tem que entender, meus tios foram terrivelmente desagradáveis todo o tempo em que estive com eles. Você não vai acreditar, eu não botei o pé na rua, mesmo tendo ficado lá uma quinzena. Nenhuma festa, nenhum passeio, nada. Para dizer a verdade, Londres estava bem desanimada. O Little Teatro estava aberto. Bem, então no instante em que a carruagem chegou à porta, meu tio foi chamado para cuidar de negócios com aquele horrível Sr. Stone. E então você sabe, quando os dois se juntam, aquilo não tem fim. Bem, eu estava tão apavorada que não sabia o que fazer, porque era meu tio quem me levaria ao altar. E se nos atrasássemos, não poderíamos nos casar naquele dia. Mas, felizmente, ele voltou em 10 minutos e então fomos todos. Entretanto, fiquei sabendo depois que se ele não tivesse podido ir ao casamento, não precisaria ser adiado, porque o Sr. Darcy entraria no lugar dele. O Sr. Darcy? Repetiu Elizabeth em absoluto assombro. Ah, é, ele deveria levar o Wickham, você sabe, mas Deus do céu, eu me esqueci. Eu não deveria dizer uma palavra a respeito disso, prometi tanto a eles. O que o Wickham vai dizer? Era para ser segredo tão grande. Se era para ser segredo, disse Jenny, não diga mais uma palavra sobre o assunto. Pode confiar que não perguntaremos mais nada. Com certeza, disse Elizabeth, mesmo ardendo de curiosidade. Não vamos fazer mais nenhuma pergunta. Obrigada, disse Lídia, porque se fizessem eu com certeza iria contar tudo e o Wickham ficaria zangado. Diante de tal encorajamento, Elizabeth foi obrigada a se impedir de abusar, fugindo dali. Mas viver na ignorância daquele detalhe era impossível. Ou pelo menos era impossível não tentar obter informações. O Sr. Darcy estivera no casamento de Lídia. Aquele era o tipo de cena em que ele, ao que tudo indicava, nada tinha a fazer, e com o tipo de pessoas com os quais ele não teria o interesse de estar. Conjecturas quanto ao que aquilo significava, rápidas e violentas, passaram por sua cabeça, mas nenhuma satisfez. As que mais a agradavam, colocando a conduta dele sob uma luz de nobreza, pareciam muito improváveis. Ela não aguentaria tamanha expectativa e, tomada depressa de uma folha de papel, escreveu à tia uma pequena carta pedindo uma explicação para o que Lídia deixara escapar, caso fosse compatível com o segredo envolvido. A senhora compreenderá facilmente, acrescentou, o quanto fiquei curiosa ao saber que uma pessoa sem qualquer ligação com nenhum de nós e, falando de modo relativo, estranha à nossa família, estava a seu lado numa ocasião daquelas. Por favor, escreva-me agora mesmo e ajude-me a compreender o que houve, a não ser que, por razões muito fortes, tudo deva ser mantido no sigilo que Lídia parece considerar necessário, e então tratarei de me satisfazer com minha ignorância. Não que eu vá fazer isso, afinal, disse consigo mesma ao terminar a carta. E minha tia querida, se a senhora não me contar tudo de maneira honrada, serei sem dúvida obrigada a apelar para truques e estratagemas para descobrir. O delicado senso de honra de Jenny não lhe permitiria falar com Elizabeth a sós sobre o que Lídia deixara escapar. Elizabeth ficava satisfeita com isso. Enquanto parecesse que suas dúvidas não seriam esclarecidas, era melhor que não tivesse uma confidente.